A pergunta seguinte vai ser muito importante. Jesus, impostor ou Messias? Esta é uma pergunta muito importante porque este Jesus declara algumas coisas espantosas. Ele diz, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantos vêm ao Pai? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto é o que ele diz. E hoje, este Jesus está sendo marginalizado. E os críticos, sobretudo o que se chama de novo movimento da reforma, estão esmiuçando a Bíblia. Estão arrancando o coração do lado messiânico da Bíblia. Jesus, se nós quisermos ter uma unidade mundial de religiões, deve se tornar no mesmo nível que os demais. Não é isso? Ele não pode sobressair mais do que ninguém. Ele tem que ser rebaixado ao nível de todos os outros. Mas se este Jesus Cristo é o Messias de Deus e é Deus, bem, então chegamos a um impasse. Então vejamos o que a Bíblia diz, porque eu não quero influenciá-los. Jesus, impostor ou Messias? Jesus diz em João, capítulo 6, versículo 38, porque eu desci do céu. Ora, isto não é algo que todos podem dizer, não é certo? É incomum, eu não poderia dizer isso. Assim, ou é presunção ou é verdade. Um livro de Josh McDowell diz que as profecias messiânicas foram acidentalmente ou coincidentemente cumpridas por Jesus. Segundo as probabilidades científicas, as chances de qualquer ser humano, até o presente, cumprir uma seleção de pelo menos 8 dessas profecias, incluindo a crucifixão, é apenas de 10 elevado à potência 17. E só estamos considerando apenas 8 profecias. E se considerássemos 48 profecias? A hipótese seria então praticamente 0. 10 elevado à potência de 157. E se você se lembrar que o número de partículas existentes no universo é de apenas 10 elevado à potência 18, bem, então esse é o número de partículas existentes no universo. Bilhões e bilhões de partículas. Uau! E se considerarmos todas as 61 profecias? Porque existem ainda mais profecias e cada uma delas é cumprida por Jesus Cristo. Números 24, 17 diz, uma estrela procederá de Jacó. Ele, Jesus, seria precedido por um mensageiro. Apenas vou mencionar algumas profecias, eu não quero focar todas elas, quero falar para vocês de uma profecia específica esta noite. Então vamos brevemente repassar algumas dessas profecias antigas. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai a vereda do nosso Deus no deserto. Portanto, a Bíblia diz que Jesus seria precedido por um mensageiro e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto, dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Assim, ele estava pregando a mesma mensagem predita pelo profeta. João 8,36. Depois que o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Esta é uma profecia muito importante. Portanto, de acordo com esta declaração, a liberdade vem através de Jesus Cristo e mais ninguém. Porque ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Os judeus responderam, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Ele estava falando da liberdade, não da escravidão, mas da liberdade do pecado. O meu reino não é deste mundo, João 18:36. Estas declarações são muito fortes. O nascimento miraculoso, eis que a Virgem conceberá e lhe dará o nome de Emanuel, Deus conosco. Não é qualquer pessoa, mas Deus conosco.
Então, algumas pessoas podem dizer, ele não foi chamado Emanuel, ele foi chamado de Jesus. Vejam, os nomes antigos se referiam a algo. Eles tinham um significado. Não eram apenas nomes quaisquer. Portanto, Emanuel significa Deus conosco. E Yoshua, que é transliterado para o grego como Jesus, significa Jeová Salvador, Deus o Salvador. E Jesus afirmou ser Deus, portanto, ele não pode ser comparado com ninguém, em nenhum sistema religioso. Isto é, Isaías 7,14. O anjo disse, em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus, o que é exatamente a mesma coisa que Emanuel, Jeová o Salvador. O nome está aqui. Em outras palavras, Deus conosco. Lucas 1, 28 a 31. Em seguida, o Antigo Testamento se refere a Belém. Belém, de ti sairá o que há de governar Israel. Miqueias 5, 2. E esta Belém, em particular, Belém Efrata, que significa o pão da vida desceria dos céus em Belém. Claro, sabemos que isso se cumpriu. Jesus nasceu em Belém da Judéia no tempo de Herodes, e ele recebeu o nome de Yehoshua, Jeová o Salvador. Jesus disse, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Esta é uma profecia do Antigo Testamento também, a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos e a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. Isaías 61, 1 e 2. Lucas 4, 18 e 19 nos diz que isso é exatamente o que Jesus declarou acerca de si mesmo. Fica claro que o Messias faria milagres e os olhos dos cegos seriam abertos e os ouvidos dos surdos seriam também abertos. Então, o homem coxo saltará como um servo e o mudo cantará. E no Novo Testamento, Mateus nos diz, Lucas nos diz que Jesus curava todos os tipos de doenças, ordenando que aos tristes de Sião se dê óleo em vez de cinzas, gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Nos Salmos, lemos que o Messias falaria em parábolas. Em parábolas abrirei a minha boca. Tudo isso disse Jesus com suas palavras. Mateus nos diz isso. A Bíblia prediz a entrada triunfal. Isso está em Zacarias 9:9. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado em um jumento. Todas essas coisas são predições do Antigo Testamento. Até o meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, levantou contra mim o seu calcanhar. Isso se cumpriu e lemos em Mateus que Judas Iscariotes fez precisamente isso. E que tal este texto de Zacarias? E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Até o preço que foi pago por essa traição estava definido no Antigo Testamento. Tomei então as 30 moedas de prata e as deitei no tesouro de Jeová. E foi exatamente o que fizeram. Compraram o campo do oleiro com o dinheiro da traição. E ele havia dito, se me derem esse dinheiro, eu o entregarei. E ele então levou ao templo as moedas de prata e se retirou. E que fizeram eles? Compraram o campo do oleiro. E há um pequeno detalhe. Ofereci as minhas costas aos que me feriam e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Isso foi precisamente o que Jesus passou. Inacreditável. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e dos que me cuspiam. Ele passou pelos tribunais 7 vezes. 7 vezes e foi golpeado no rosto, diante de Caifás, depois Anás, diante do tribunal à noite, logo depois, diante dos oficiais romanos. E em seguida foi enviado a Herodes e de volta a Pilatos. 7 vezes ele passou pelos tribunais. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e dos que me cuspiam. Isaías 56.
Então cuspiram no seu rosto e lhe deram socos, e outros o esbofeteavam. A Bíblia diz que o golpearam inúmeras vezes. Eles me odeiam sem causa. Salmo 69. Portanto, ele seria rejeitado. A Bíblia predisse isso. Odiaram-me sem causa. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador. Tudo está ali no Antigo Testamento. O Antigo Testamento dá testemunho de Jesus Cristo. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, não respondeu nada. Assim como um cordeiro levado ao matadouro. Mateus 27:12. E balançaram as suas cabeças e disseram: olhem para este homem, de onde vem ele? Até a maneira como ele ia morrer. Salmo 22:16. Traspassaram-lhe os pés e as mãos e o crucificaram. E foi contado com os transgressores. Isaías 53:12. Vocês sabiam que há cristãos, grupos de cristãos no mundo que negam essa profecia totalmente? Até negam que as profecias mencionadas aqui pertencem a Cristo, quando o próprio Novo Testamento refere essas profecias a Jesus. Eu fico assombrado só de pensar que há denominações protestantes que fazem isso. Me deram a beber vinagre. Salmo 69:21. Mateus 27:34. Crucificado com ladrões. Vocês sabem que foi assim que ocorreu. Olharão para mim a quem traspassaram, até mesmo a maneira com que seria crucificado. E ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Há várias profecias no Antigo Testamento acerca de Jesus. Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Cada pequeno aspecto acerca do Messias foi predito e é cumprido por Jesus Cristo. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre as minhas roupas. Antigo Testamento, Salmo 22:18. E poderíamos continuar seguindo aí por diante. Vocês sabiam que dividiram entre si as suas vestes, mas lançaram sortes sobre a peça branca. Por quê? Porque era inconsútil, de um só pedaço. E há uma tipologia nisso. A justiça de Cristo é inteira, perfeita. Ela é tão perfeita que não pode ser dividida. Por isso, lançaram sortes sobre a veste. Há uma linda tipologia aqui em João capítulo 19. As pessoas me perguntam, por que ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque isso foi predito em Salmo 22:1. Ele morreu a morte da superação total. Por você e por mim. Trespassaram-me as mãos e os pés. Até este detalhe encontramos predito. Salmo 31:5. As últimas palavras que ele diria: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está ali no Antigo Testamento. Ele lhe guarda todos os seus ossos. Nem sequer um deles se quebra. Isso já é uma tipologia com o cordeiro da Páscoa. Ele tinha que ser comido, mas nenhum osso lhe era quebrado. Por quê? Porque os ossos do Messias não seriam quebrados. Era o dia da preparação e os judeus estavam com medo que ele descesse da cruz e escapasse. E não queriam ter que persegui-lo no dia de sábado, porque eles tinham muitas regras a respeito disso escritas no Talmud. Assim deram ordem para que quebrassem as suas pernas. É isso que o Novo Testamento diz, mas vindo a Jesus, perceberam que já estava morto e então não lhe quebraram as pernas, cumprindo a profecia, João 19:32 e 33. E eles perfuraram o seu lado. Portanto, o local do seu nascimento está predito, a forma como nasceria está predita, a sua traição foi predita e a forma como ele haveria de morrer está predita, pormenorizadamente. Eu lhe dei apenas um esboço, não temos tempo para entrar nos detalhes, nas nuances, porque tudo é absolutamente espantoso. Aqui temos uma bela declaração. Cristo foi tratado como nós merecíamos para que nós pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados pela sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras fomos sarados.
Uma linda declaração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isaías 53 novamente diz: a sua sepultura seria com os ímpios. Muito interessante. E esteve com o rico na sua morte. Ele morreu entre os ímpios, mas um homem rico lhe deu a sua sepultura. Mateus 27, 57 até 60. Confiram essas declarações. A forma da sua morte, a forma como foi sepultado, tudo está lá no Antigo Testamento. Alguns críticos dizem: esperem um momento. Quem sabe ele não foi apenas um personagem histórico e os escritores do Novo Testamento tenham escrito isso simplesmente para fazer crer que ele cumpriu as profecias. Agora, eu espero que vocês percebam que os escribas e os fariseus, eles nunca entenderam as profecias. Porque se eles tivessem entendido as profecias, eles teriam aceitado o Messias, certo? Então temos aqui a teoria de que esses fatos foram alterados. Dizem que os indivíduos envolvidos, como Pilatos, não foram figuras históricas. Pois bem, eu tenho uma notícia para esses críticos. Há uma inscrição que foi encontrada e ela está em exibição em um dos museus de Israel com os nomes de Tibério e Pôncio Pilatos. Esses nomes estão lá, porque são personagens históricos. Vamos passar uma vista de olhos em alguns historiadores. Tácito, o historiador romano que viveu no ano 115 depois de Cristo, fala acerca da perseguição de Nero aos cristãos no ano 46 depois de Cristo e diz: Cristos, de quem o seu nome é derivado, foi executado pelas mãos de Pôncio Pilatos no reino de Tibério. Portanto, temos uma fonte extra-bíblica que fala acerca dessas coisas, como elas aconteceram. Também temos Suetônio, um historiador romano que escreve em 120 depois de Cristo e diz: como os judeus estavam constantemente fazendo distúrbios, lembrem-se que os cristãos eram considerados uma seita judaica e por isso estavam sendo chamados de judeus. Essas perturbações eram então inspiradas por Crestus e o imperador Cláudio os expulsou de Roma. O Talmud, que é a tradição judaica, diz que na véspera da Páscoa judaica eles crucificaram a Jesus de Nazaré. Portanto, há várias fontes fora da Bíblia e das Escrituras que confirmam que Jesus viveu. Jesus era sempre central, porque o Messias era o centro da religião de Israel. Se você olhar para o santuário que tinha que ser construído, cada objeto, cada parte do serviço que ocorria ali no santuário era uma referência a Cristo. A mais bela história do plano da salvação é representada aqui no sacrifício do Cordeiro, o qual representava o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Se você entrar no santuário, você verá uma pia que representa as consequências de suas ações, onde se lavavam os pecados e os confessavam. Jesus Cristo é a luz do mundo, Jesus Cristo é o pão da vida, Jesus Cristo intercessor, Jesus Cristo misericordioso. Tudo está lá e é uma bela história, mas não temos tempo para entrar em todos os detalhes, mesmo na tipologia do sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote representava Cristo e era um símbolo, porque Paulo diz: nós temos um sumo sacerdote. Jesus Cristo, o único que entrou na majestade do céu. Hebreus 8, 1 e 2. Um sacerdote tal que está sentado à destra do trono da majestade no céu, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. Esse é um tema muito interessante, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no céu mesmo, para agora comparecer por nós diante da face de Deus. Ele entrou no próprio céu. Hebreus 9, 24. Todo o Novo Testamento é uma tipologia das próprias ações de Jesus. Portanto, agora temos um problema. O mundo espera hoje que todos se reconheçam como estando no mesmo nível, sendo iguais. Mas a Bíblia diz que há somente um caminho para a salvação, e esse é por meio de Jesus Cristo. E que Jesus não era apenas mais um de muitos profetas deste mundo, mas era o Messias predito. Deus, aquele que viria do céu,
para pagar o preço do pecado para a sua e para a minha salvação. E temos que ter uma opinião definida sobre esse assunto. Há uma profecia fantástica em Daniel que coloca este assunto para além de qualquer sombra de dúvida. Tanto assim que ela se tornou um pesadelo para aqueles que querem rejeitar a Jesus como Messias. Em Daniel, capítulo 8, temos também um trajeto ao longo da história, como fizemos no capítulo 2 de Daniel, no qual estudamos a cabeça e os braços de prata, e o bronze e o ferro. Mas aqui toda a história se repete, representada por animais. E você tem aqui um carneiro específico com 2 chifres, um maior do que o outro, e a Bíblia nos diz quem é. Não temos que adivinhar. E é uma referência aos medos e persas. E depois de falar desses 2 chifres, nos diz que um bode apareceu com um chifre notável entre os olhos. E novamente não temos que adivinhar. E Daniel capítulo 8 nos diz que o chifre proeminente do bode representa o primeiro rei da Grécia. E então quem era esse rei? Alexandre o Grande. Não temos que adivinhar nada. A Bíblia nos diz precisamente o que cada símbolo representa. A Bíblia também diz que ele se aproximou do carneiro e atacou o carneiro e lhe quebrou os 2 chifres. A Medopérsia foi conquistada, portanto, o bode chega voando, colocando sobre o outro toda a sua força e lhe quebra os chifres. E Daniel 8:8 diz que o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando no apogeu do seu poder, aquele chifre lhe foi quebrado. Portanto, Alexandre o Grande também chegaria a seu fim. E no seu lugar, 4 notáveis chifres cresceriam para os ventos do céu. E nós sabemos que a Grécia acabou dividida em 4 regiões. É muito interessante. Havia 2 generais lutando pelo império, mas depois de todas essas batalhas, restaram então 4 regiões. E daí saiu um chifre que cresceu muito para o Oriente, para o Sul e para a Terra Formosa. E ele se engrandeceu a ponto de enfrentar o exército do céu. E ele lançou por terra alguns do exército de Deus, algumas estrelas, e os pisou. E ele se engrandeceu contra o grande príncipe do exército. E por isso foi tirado o sacrifício contínuo. A palavra sacrifício está escrita em letras cursivas, significando que ela não está presente no texto original. Na versão King James, em inglês, quando se escreve uma palavra em letras cursivas, significa que essa palavra não está no original. Portanto, podemos dizer que por ele o contínuo foi tirado, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Agora, todo este santuário representava o Messias, e Roma foi quem crucificou o Messias. Vamos falar deste assunto com mais detalhes depois, mais adiante. Depois foi ouvido que um santo falava. Daniel estava, portanto, em visão, e ouviu um anjo falando com o outro. E disse àquele santo, aquele outro santo que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo? A palavra sacrifício está acrescentada. A palavra contínuo é tamid em hebraico. Tamid era o fogo que estava sempre queimando. Quando os judeus viam este fogo que estava sempre queimando, eles sabiam que um sacrifício estava sendo feito em seu favor. Poderemos voltar a este tema mais tarde, em outra palestra. E da transgressão assoladora para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados. E ele disse, e agora nós temos um tempo profético, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8, 13 e 14. Temos um tempo profético. Agora, não vamos lidar com esta profecia hoje. Estes 2.300 dias proféticos nós vamos explicar em uma outra palestra, em detalhe. Por isso eu não quero falar sobre isso agora em detalhes, mas precisamos ver que Daniel está se referindo aqui a um tempo profético definido. E eu quero ver apenas uma parte desse tempo profético, Daniel 8,
23 a 26. No fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em questões obscuras e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mãos será quebrado. Ali, novamente, temos uma frase, sem mão. É incrível a profecia. Nós vamos explicar essa frase mais à frente e nós veremos quem vai estar no comando quando Jesus voltar. A visão da tarde e manhã é verdadeira, tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. Isto é, se refere ao futuro. E ele disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aqui está uma visão que foi dada a Daniel e ele não a entende. Ele não entende nada, mas dizem a ele, não se preocupe, você não precisa entender isso agora, isso será revelado num futuro distante. E nós também não vamos tratar deste assunto nesta conferência, vamos tratar sobre isso mais tarde em outra palestra. E ele então está pensando sobre esta visão, ele não entende, ele está ali em pé, Daniel 8:17, e ele veio até onde eu estava, e vendo, eu me amedrontei e caí com o rosto em terra. Daniel está em visão, e ele tem uma perspectiva desse ser celestial, e ele cai sobre o próprio rosto. Entende, filho do homem, porque esta visão será para o tempo do fim. Portanto, a visão diz respeito ao futuro, diz respeito ao tempo do fim. E há vários aspectos que preocupam a Daniel. E em seguida, em Daniel capítulo 9, do versículo 20 em diante, temos a explicação para uma parte da visão. Portanto, estando eu ainda falando na oração, o anjo veio voando rapidamente e falou comigo, dizendo, Daniel, e este é o anjo Gabriel, agora saí para dar-te sabedoria e entendimento. Agora o anjo vai explicar alguma coisa. Assim, nós queremos saber do que se trata. Ouçamos, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quantos dias há na semana? 7. Então, 70 semanas seriam 70 vezes 7. Com esta multiplicação, chegaremos aos dias. Portanto, 70 semanas estão determinadas. E esse povo, eles são os judeus. E a tua santa cidade? Que cidade é essa? Jerusalém. Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Daniel 9:24. Uma visão tremenda, uma profecia tremenda. Portanto, as 70 semanas estão determinadas, literalmente se diz cortadas, para, neste período de tempo indicado, todas essas coisas se cumprirem. Fim dos pecados, reconciliação pelas iniquidades, trazer a justiça eterna. Agora, quem é que faz isso tudo? Quem traz a justiça eterna? Quem pode trazer o fim do pecado? Somente Jesus. Temos aqui uma profecia messiânica. Agora, deixe-me dizer a vocês, os judeus estão muito aborrecidos acerca desta profecia. Escutem isto. Eu vou ler para vocês uma maldição rabínica e vocês poderão encontrá-la na Lei Talmúdica, página 978, seção 2, linha 28. Permitam-me ler. Os ossos das mãos e os ossos dos dedos se caiam e se decomponham, àquele que se volte às páginas do livro de Daniel para saber o tempo de Daniel 9, 24 a 27. E que sua memória desapareça da face da terra para sempre. Uau! Incrível! Esses homens estão falando sério? Concordam? Portanto, agora eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês estão dispostos a avançar a despeito dessa maldição? Porque se vocês forem calcular comigo o período de tempo descrito em Daniel, capítulo 9, 24 a 27, então essa maldição, teoricamente, poderá cair sobre vocês. Mas eu quero falar algo para vocês.
Eu sirvo a alguém que é maior do que esta maldição e eu não tenho medo desta maldição. Eu sei por que eles têm esta maldição. Eles têm essa maldição porque se ela não estivesse aí, alguém poderia calcular o período de tempo e descobrir a quem realmente devem seguir. Vamos ler. Cortado, determinado, separado de 70 semanas cortadas da maior profecia para os judeus. 70 semanas são para os judeus. Agora vamos passar os olhos em profecia, um dia vale um ano. Uma semana são, portanto, 7 dias. Então, no princípio, dia-ano significa que a semana inteira vale 7 anos. Agora, eu posso dizer isso para você simplesmente de mim mesmo? Não. Isso seria uma arrogância. Por isso, vamos procurar um apoio bíblico. Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Um dia te dei por cada ano. Ele está falando em sentido profético. Números, capítulo 14, verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representa um ano. Portanto, vamos testar agora esse conceito. Temos o princípio dia-ano. Vamos ver onde o número de 70 semanas nos leva. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo. 70 semanas. Bem, uma semana tem 7 dias, então, quanto é que temos em dias? 490 dias. E este é o resultado, então, dos 490 anos proféticos que estão cortados, determinados. Cortados do quê? Obviamente, dos 2.300 dias proféticos, dos quais falava Daniel. E isso, então, nos leva a 2.300 anos proféticos. 490 anos são separados para os judeus. Isso é o que significa. Bem, vamos analisar, então, um pouco mais longe. Bem, então, o santuário seria purificado no final desse período. Bem, mas agora eu vou tratar apenas desta parte da profecia, apenas das 70 semanas, para descobrirmos de que falava. Então precisamos saber quando começa esta profecia, certo? Assim, quando começam esses 2.300 anos? Então, a partir de que período começamos a contar estas semanas? O código rabínico diz que nós não estamos autorizados a estudar isso, mas Daniel 9:24 nos dá a resposta. Há uma maldição sobre este versículo. Interessante que os rabis, decidiram amaldiçoar uma parte de Daniel. Isso não nos confunde um pouco? Eu me confundiria. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o quê? Até o Messias. Então, desde a saída do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, lembre-se que Daniel está no cativeiro. Jerusalém está destruída, ela está desolada por 70 semanas. E começamos a contar quando? A partir do momento em que o decreto sai. Desde que sai o decreto, a ordem para edificar e restaurar Jerusalém, até o príncipe, o Messias, haverá 70 semanas e as ruas e os muros se edificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9:25. Incrível! Daniel acaba de receber uma profecia messiânica que diz precisamente quando é que o Messias viria. Você sabia que isso está na Bíblia? Sabiam disso? Ora, vamos analisar estes versículos. 7 semanas, 49 dias, 49 anos. 62 semanas, 434 dias e 434 anos. Onde nos leva isto? O decreto para reconstruir e restaurar Jerusalém, e então se passariam 7 semanas e o templo seria restaurado. E então o Messias, o príncipe, viria. E então, do que necessitamos? Precisamos de uma data para começar. Podemos identificá-la neste período de tempo, certo? Precisamos de uma data para o começo. Artaxerxes, o rei da Pérsia, emitiu um decreto no ano 457 a.C.
Este decreto dava total liberdade política aos judeus. Houve o decreto de Ciro anteriormente, que dizia respeito apenas ao templo. Mas este decreto de Artaxerxes, em 457 a.C., faz referência ao reestabelecimento de Jerusalém. Aí está. Portanto, temos uma data de início. Então, 457 mais 483, que são os 49 somados a 434, isso nos remete ao ano 27 depois de Cristo. Agora, o que aconteceu, então, no ano 27 depois de Cristo? 69 semanas, 483, um dia por um ano, você se lembra? Então, vejamos este decreto. Esdras 7, 12 e 13. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, por mim se decreta que no meu reino, todo aquele que pertence ao povo de Israel, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. E este era o decreto. Por mim, Artaxerxes, rei dos persas, se decreta que todos os oleiros que estão além do rio, tudo aquilo que pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, prontamente se faça. E, além disso, uma inscrição arqueológica foi encontrada que confirma a data de 457 a.C., que está escrita em pedra. 457, 490 anos, o final da profecia são 2.300 anos. Sabe e entende que desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Agora, 7 acrescidos de 62, quanto é que é? 69 semanas. Total das profecias se refere, portanto, a quantas semanas? 70. Portanto, há uma semana a mais. Mas a profecia diz que o Messias, que significa ungido, viria após as 69 semanas. E isso tinha que ocorrer em que ano? Vocês estão se lembrando? 27 depois de Cristo. Portanto, o decreto saiu em 457, 69 mais 7, 82 dias e a recuperação total, esta parte em particular até o Messias, e, portanto, 27 depois de Cristo, até o Messias. Agora, quantos anos tinha Jesus quando ele começou o seu ministério messiânico? Ele tinha 30 anos. Então, por que 27 depois de Cristo? Então, temos um problema, porque 30 e 27 não são compatíveis. Agora, você pode ir a uma enciclopédia, mesmo uma enciclopédia infantil, e você vai perceber que o início da nossa era foi deslocado. Que, de fato, o começo da nossa era aconteceu uns 4 anos antes de Cristo. Porque, como não se conta o ano zero, o que Cristo tinha realmente eram 30 anos no ano 27, por causa destes cálculos. A palavra Messias significa ungido, e Jesus foi ungido, isso aconteceu no mesmo momento do seu batismo. Agora, no ano 15 do Império de Tibério César, esta é uma citação das Escrituras, aconteceu que, enquanto as pessoas se batizavam, e se batizava também Jesus, aconteceu que o céu abriu. Lucas 3, 1 e 21. Agora, este ano de Tibério era o ano 27 depois de Cristo. Mas quantos Messias pode haver? Apenas um. Apenas um cumpre todos os pormenores da profecia. O ano 15 de Tibério César era o ano 27 depois de Cristo. E Jesus foi ungido com o Espírito Santo precisamente no momento certo da profecia. Agora você pode imaginar por que o Talmud rabínico diz: maldito seja aquele que calcula 7 semanas, porque o judaísmo teria chegado ao seu fim. Se eles aceitassem o que Daniel disse, o judaísmo teria chegado ao fim. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Agora, ouçam o que diz Marcos, capítulo 1, versículo 15.
Jesus foi ungido e o ano era 27 depois de Cristo, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, versículo 15. Que tempo está cumprido? Que tempo é que foi aqui cumprido? João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O ungido, o Messias, havia chegado. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Atos 10, 38. E teve lugar isso no seu batismo. Portanto, o Messias viria e tomaria os pecados do mundo sobre ele. E isso foi predito precisamente na Bíblia. E a data também. Gálatas 4:4. Mas vindo o cumprimento do tempo, Deus enviou o seu Filho. Cumprimento de que tempo? Havia uma profecia que tinha que ser cumprida. E só Jesus a cumpre. Mais ninguém. Eu vou deixar isso bem claro para que ninguém tenha dúvida. Ninguém, nem Krishna, nem Buda, nem Maomé, ninguém, mas apenas Jesus cumpriu. Ninguém mais. Portanto, apenas existe um Messias bíblico. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Eu estive dando umas palestras na Alemanha. Quando eu disse isto, alguém se levantou na plateia e disse, mas isso é arrogância. Como é que alguém pode dizer que ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo? Isto é uma arrogância. E o que acontece com todos os outros? Sim, eu disse, você tem razão, eu sou arrogante. Quando eu digo que ninguém pode chegar até o Pai, exceto por esta pessoa específica. Mas se alguém chega até mim e me diz, e eu estou ali sentado com a minha filha, e essa pessoa me diz, você é o pai dessa criança? E eu digo, sim, eu sou o pai desta criança. E essa pessoa me diz, com tantos milhões de habitantes no planeta, você diz que você é o pai desta criança? Isso é uma arrogância. Bem, quem sabe isso seja uma arrogância, mas poderá também ser que isso seja um fato, certo? Embora a minha irmã diga que a paternidade é apenas uma opinião, enquanto que a maternidade é um fato, talvez nós pudéssemos discutir este assunto, mas o fato é que, o ponto da questão que eu estou fazendo é que se Jesus é o Messias, e se Jesus é Emanuel, e se Jesus é o Yoshua, Jeová, o Salvador, Jesus, então ninguém mais cumpre, certo ou errado? E se ele é o Criador, não há mais ninguém que se qualifique, certo? Então, eu devo me contentar com a confusão, ou eu posso tomar uma decisão? E se me pedirem que eu adore uma outra pessoa? Pois bem, eu tenho notícias muito interessantes. No meu país, na África do Sul, estão saindo algumas leis novas, novos currículos, e estão fazendo uma filtragem com todas as pessoas, e todo mundo vai acabar recebendo isso. E no nosso sistema de escola, nós temos algo chamado Currículo 2005, que significa que no futuro nossas crianças precisarão ser educadas em todas as religiões e deverão aprender todas as orações de todas as religiões e deverão reconhecer todas as divindades de todas as religiões também. Eu tenho um problema com isso. Portanto, em breve, talvez me apresentem uma imagem e eu terei que dizer, eu lamento, sinto muito, mas não posso concordar com isso. Vindo o cumprimento dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Gálatas 4:4. E o que acontece na 70ª semana? Sabiam que existem ainda muitas pessoas? Sim, há muitas pessoas que interpretam as profecias deste mundo e algumas pessoas pegam esta profecia das 70 semanas e a lançam no futuro, um futuro indefinido. E dizem que esta semana pertence ao anticristo. Mas esperem aí, esperem um momento. As 70 semanas dizem respeito aos judeus para terminar a transgressão, trazer a justiça eterna. E tudo isso é messiânico. Tudo é messiânico. Depois das 62 semanas, o Messias será... Agora, o que é que está escrito ali? Será cortado. Mas não para si mesmo. O que significa isso? Ele irá morrer.
mas não para si mesmo. Por quem? Por todos nós. É emocionante. É tremendamente empolgante. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Agora, temos aqui um quiasma, um paralelismo entre duas forças opostas. E se fala aqui de forças que estão a trabalhar, de um lado o príncipe da profecia e de outro lado alguém que virá para destruir a cidade. Quem é este? Foi Roma. Roma veio e destruiu a cidade no ano 70 depois de Cristo. Portanto, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Até o fim da guerra, a desolação está determinada. Daniel 9, versículo 26. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Este é o Messias agora. O outro governante, o Messias, e é assim que funciona essa forma de paralelismo quiásmico. Então, o Messias confirmará um pacto com muitos durante uma semana. Mas agora, por favor, notem isto. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a adoração. Uau! Como é que Jesus, o Messias, pôs fim ao sistema de sacrifícios? Ele se tornou o sacrifício. Ele se tornou o sacrifício, portanto, temos agora a 70ª semana. Amigos, por favor, pensem acerca disso. A 70ª semana ainda pertence ao Messias. Não pode ser atirada para o futuro, porque no meio dessa semana, a propósito, a metade de 7, quanto é que dá? 3,5. E por quanto tempo esteve Jesus ativo após a sua unção? 3 anos e meio. E no meio dessa semana, ele foi cortado, mas não por você ou por mim. Ele trouxe o fim ao sistema dos sacrifícios, porque ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não está certo? Portanto, apenas ele pode cumprir essa parte da profecia. Portanto, posso atirá-la para o futuro ou ela tem que dizer a respeito de Cristo? Pertence ao tempo de Cristo. Ele trará o fim do sacrifício e da oferta. Ele é a oferta. Há uma semana profética, ou 7 anos literais, que sobram na nossa profecia. Qual é a metade de 7? 3,5. 3 anos e meio. Desde o outono do ano 27 depois de Cristo até a primavera de 31 depois de Cristo. Portanto, temos o ano 27 mais 3 anos e meio. E o sistema de sacrifício dos judeus simbolizado pelo templo chega ao fim. O Messias seria cortado, mas não por si mesmo. É fenomenal. Esta antiga profecia aponta para Jesus e para mais ninguém. Apesar do desagrado de muitos líderes religiosos nos dias de hoje, na 70ª semana, 31 depois de Cristo, Jesus morreu, mas há ainda 3 anos e meio que sobram. 70 semanas estão determinadas para os judeus. O que aconteceu no ano 34 depois de Cristo? Eu vou lhes contar algo. Jesus disse aos judeus e aos discípulos: vão primeiro aos filhos perdidos de quê? De Israel. Ide primeiro às ovelhas perdidas de Israel. Ele não as rejeitou, nem mesmo na sua morte. Ele disse: ide primeiro às ovelhas perdidas de Israel. E eles trabalharam primeiro entre os judeus. Mas aconteceu em 34 depois de Cristo algo. Apedrejaram a Estevão. Apedrejaram a Estevão e os cristãos fugiram da perseguição. Quem foi enviado atrás deles? Lembram-se? Paulo. E Paulo recebeu uma visão e ele se tornou apóstolo de quem? Dos gentios. Pedro percebeu e através de uma visão de um lençol que descia com coisas impuras e que estava sendo enviado a Cornélio, um gentio, e ele vai a Cornélio e lhe diz que Deus lhe havia mostrado em visão que ele não deveria chamar a nenhum homem de impuro.
Sabem o que ele diz? É ilegal para um judeu associar-se com um gentio, mas Deus me mostrou em visão que eu posso me aproximar de você. Portanto, no ano 34 depois de Cristo, Estevão é apedrejado. A missão de que o evangelho deveria ser levado através dos judeus, pelos judeus, chega ao fim, e os gentios agora prosseguem com a mensagem. Eles pregam o Cristo ressuscitado. Não é interessante? E qualquer judeu que queira ser exortado a viver pode ser recrutado, enxertado, mas tem que reconhecer que Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal. E, portanto, precisa tornar-se cristão. E se você está em Cristo, então você é parte da semente de Abraão. É assim que funciona. Cristo foi crucificado exatamente na hora certa, de acordo com a profecia, exatamente no momento em que a profecia disse que aconteceria. E no meio da semana, foi crucificado, mas ainda a misericórdia perdurou até que eles a rejeitaram totalmente. Não só rejeitaram a Cristo, mas também os seus seguidores. De acordo com a profecia de Daniel, o pacto de Deus com os judeus terminaria no ano 34 depois de Cristo. E daqui por diante teriam que ser enxertados à videira. Eles pregaram e foram rejeitados. Aqui na porta das ovelhas é por onde o trouxeram, onde o crucificaram. Queriam que ele viesse como rei dos reis e que destruísse os romanos, mas ele destruiu os seus pecados. De qualquer forma, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-o nos braços, mas não entenderam que eu os curava. Oséias capítulo 11, verso 3. Atei-os com cordas humanas com laços de amor, e lhes dei mantimento. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar-te como a galinha o faz aos pintinhos, debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa vos será deixada deserta. E o tempo em que eles seriam os portadores da mensagem do Evangelho chegaria ao fim. E quando ia chegando, viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Por quê? Por causa da dureza dos vossos corações. Porque virão dias sobre ti em que os teus inimigos te cercarão com trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão pedra sobre pedra. Lucas 19. Foi cumprido? Sim, que a sua casa seria deixada deserta, desolada. Portanto, o evangelho passou a ser levado agora pelos gentios. A propósito, o que significa deserto? Significa que sobra algo ou que já não há vida? Nada, absolutamente nada. No meio da semana, Cristo faria cessar o sacrifício. Esses versos dizem que o Messias morreria sendo crucificado no 14º dia do primeiro mês judaico, no ano 31 depois de Cristo. E cada detalhe foi cumprido por Jesus Cristo. Agora, notem isso. A Bíblia diz em Marcos 15:38 que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, não de baixo até o topo. A partir do alto até embaixo. Quem o rasgou? Deus. Deus o rasgou. Agora, quando Deus rasgou o véu, o caminho do Santo para o Santíssimo foi aberto. Agora, isso significava que qualquer judeu podia ver o lugar santíssimo e viver. Uau! Por quê? Porque o sistema de sacrifício tinha chegado ao fim. Pensem nisto. Jesus cumpriu o sistema de sacrifício, sim ou não? Sim, porque, havendo Cristo feito o sacrifício, ele o fez para sempre. Perfeito, um sacrifício. E se eu construísse um pequeno templo e começasse a sacrificar novamente? O que eu queria dizer com este ato? Que Cristo não foi sacrificado e que não cumpriu tudo. Assim que, se eles querem construir outro templo, deixem que construam-no, mas ele não vem de Deus. Vocês têm acompanhado a lógica da minha apresentação até aqui? E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Mateus 27:51.
Isso foi escrito para nós. Então, de acordo com as profecias de Daniel, o pacto de Deus com os judeus cessaria em 34 depois de Cristo, ao final da 70ª semana. E não se pode lançar a 70ª semana para o futuro, porque o sistema de sacrifício foi encerrado pelo próprio Jesus. Portanto, ela se encaixa melhor no passado. Em 34 depois de Cristo, Estevão é apedrejado, os líderes dos judeus rejeitam o evangelho e este vai para os gentios. Gálatas capítulo 3, versículo 29, diz que se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Tanto, por outras palavras, todos os que aceitam a Jesus Cristo se tornam parte da semente de Abraão. Sim ou não? Paulo diz a semente no singular, o que significa que se refere a Jesus Cristo e nada mais. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, e em todos aqueles que andarem conforme esta regra, paz seja sobre eles. E quem são estes? Os que aceitam a Cristo, são eles. Então, eu amo os judeus, eu tenho muitos amigos judeus. E diariamente eu oro com todo o meu coração para que eles aceitem o Evangelho. Espero que haja muitos judeus aqui hoje. Não estou querendo rebaixar os judeus, eu estou simplesmente explicando a profecia que aponta para Jesus. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E há mais coisas nesta profecia do que simplesmente isso. A purificação do santuário é uma festa judaica. E vamos vê-la mais à frente. É uma festa que se refere ao dia de juízo nos tempos do fim. Segundo a profecia, o fim do mundo, a profecia diz 2.300 anos mais tarde, e logo virá então a eternidade. Todos sabemos que esta terra foi julgada uma vez e destruída por um dilúvio. E todas as pessoas que não estavam na arca morreram afogadas. E da mesma forma, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5, versículo 39. Em Jesus temos vida. Em Jesus somos salvos. Em Jesus podemos entrar no reino. Em Jesus e mais ninguém. E se compreendermos esta profecia, então não poderemos ser enganados pelas coisas que vão acontecer no mundo. E quero alertar as pessoas deste país, as pessoas de todos os países do mundo, que esta confrontação decisiva vai ocorrer em breve. Mas se nós estivermos com o Senhor, ninguém se perderá. Obrigado pela atenção.